Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação, nessa semana de acolhimento do PET 5. E para que você faça uma boa transição para o novo ciclo, nossos professores elaboraram teleaulas especiais a partir das principais dúvidas que recebemos nas últimas semanas. E quem está aqui conosco é o professor Magno Andrade, de português. E então, professor, quais foram os temas do ciclo 4 que geraram mais dúvidas dos alunos de primeiro ano? Oi, Gabriela, tudo bom? Tudo ótimo. Bom estar aqui com você, bom estar aqui com os nossos estudantes do primeiro ano do ensino médio. E realmente nós tivemos aí algumas questões que foram um pouco mais difíceis ao longo do nosso PET 4. Mas nós vamos vê-las aqui e vamos acabar com essas dúvidas. Solucionar tudo. Vamos solucionar e resolver esses problemas. Vamos lá, então? Bom, lá no PET volume 5, no inicinho dele, nós temos esta imagem. E aí, como vocês podem ver, é uma conversa, né, de aplicativo de conversa, tá? E aí a questão da atividade 1 da página 3 do PET volume 4. Onde podemos encontrar esse tipo de texto? Percebam então bem esse tipo de texto. É um tipo de texto muito comum no nosso dia a dia. E aí, a resposta ideal é: encontramos comumente este tipo de texto em aplicativos de conversa instantânea e algumas redes sociais. Então, é muito comum vermos esse tipo de texto aqui, olha, nas redes sociais ou em aplicativos de conversa instantânea como o WhatsApp. Existem outros aplicativos aí que a gente consegue perceber. Por que que ele é comum em redes sociais e em aplicativos de conversa? Principalmente por causa dos emojis. Nós temos então aqui a presença de diversos emojis que são característicos de uma linguagem virtual, de uma comunicação virtual, uma comunicação tecnológica. Por isso que é mais comum vermos realmente esse tipo de texto aí presente em redes sociais ou aplicativos de comunicação instantânea. A atividade 3 da página 3 do PET volume 4 pergunta o seguinte: quais recursos a pessoa que escreveu o texto utilizou? Então, nós podemos aqui analisar quais foram os recursos que essa pessoa utilizou aqui. E aí, de recursos, nós vamos chamar aqui o tipo de linguagem. Percebemos, então, que nós temos a presença de palavras que foram escritas aí nesse diálogo e a presença também dos emojis, que são imagens. Então, por exemplo, aqui na nossa primeira frase, que tal irmos para... Tem aí um emoji de surf. Então, que tal irmos para a praia, aproveitar o sol? E aí existem outros emojis que simbolizam o que essa pessoa ela está dizendo. Portanto, a linguagem que nós utilizamos aqui, os recursos, é o texto, é o recurso da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Gabriela, você sabe me falar o nome de quando a gente tem um texto, uma linguagem verbal e a linguagem não verbal? Confesso que não sei, professor. Pois é, muita gente fica com dúvida com isso. E aí nós temos duas formas de chamar. Temos a linguagem mista ou então a linguagem híbrida. Um texto híbrido, ou seja, um texto em que há a presença tanto de uma linguagem verbal, que são as palavras que foram escritas, quanto da linguagem não verbal, que são os emojis que foram aí utilizados. Continuando, atividade 5 da página 3 do PET volume 4. A pessoa que escreveu a mensagem teve resposta? É comum as pessoas não responderem às mensagens? Vamos voltar na imagem. Olha aqui, nós temos então esta coluna, né? A gente pode chamar de coluna esverdeada e só tem ela. Nós não temos aí uma coluna do lado oposto que simboliza ali uma resposta. Eu sou mestre em fazer isso.
Você não responde, professor? Respondo as pessoas mentalmente. Eu leio uma mensagem. Você acha que respondeu? Respondi na minha cabeça, mas aí quando eu vou ver, tem uma semana que a pessoa tá lá esperando a minha resposta. Ai, não gosto de gente assim. Pois é, então quando a gente conversar no WhatsApp, eu sei. já vou ficar atento, tá? Vou te responder. Porque realmente isso é muito comum aqui nesse tipo de comunicação, que como nós vimos lá nas nossas aulas, a comunicação assíncrona, uma comunicação em que a pessoa ela não está localizada no mesmo tempo e espaço da outra com quem ela fala. Portanto, ela tem ali a liberdade de demorar ou de até mesmo de não responder. Vamos voltar então lá na questão. Bom, a mensagem não foi respondida e sim, é comum que mensagens transmitidas via aplicativos de conversa não tenham respostas ou demorem a ter. Por que isso é comum nos aplicativos de conversa? Porque se eu estou aqui ao lado da Gabriela e ela me pergunta alguma coisa, ela vai ficar olhando para minha cara e eu não vou demorar uma semana aqui na frente dela para poder responder. Com certeza. Mas via WhatsApp, por exemplo, ou via alguma rede social, acaba que você demora aí ou até mesmo não responde aquela comunicação ali. Continuando. Comunicação assíncrona. A verdadeira razão pela qual os trabalhadores remotos são mais produtivos. É um texto que está aí presente na sua apostila, presente no seu PET. Provavelmente você fez a leitura e nós vamos fazer a leitura aqui também juntos, porque existem alguns aspectos nesse texto que eu quero recuperar com vocês e eu quero analisar com vocês. Gostaria de pedir a Gabriela a gentileza de fazer a leitura. Vou ler para você, prof. Muitos estudos sobre trabalho remoto, como os feitos por Inc.com, Cisco e Harvard, deixam uma coisa clara. Os trabalhadores remotos são mais produtivos do que os colegas de escritório. O que não está totalmente claro é o porquê. Sim, as pessoas ganham tempo de volta e sanidade, evitando os deslocamentos na hora do rush. Elas evitam distrações do escritório, recuperam uma sensação de controle sobre os seus dias de trabalho. Eles têm mais tempo para se dedicar à família, amigos e hobbies, mas, tirando o deslocamento, todos esses benefícios não são necessariamente o resultado de independência do local, mas o subproduto da comunicação assíncrona, dando aos funcionários o controle sobre quando se comunicam com seus colegas de equipe. Muitos líderes de empresas estão se perguntando se devem adotar o trabalho remoto. Muitos poucos estão se perguntando se deveriam adotar um estilo de trabalho mais assíncrono. Embora eu ache que o trabalho remoto seja o futuro, acredito que a comunicação assíncrona é um fator ainda mais importante na produtividade da equipe, independentemente da sua equipe ser remota ou não. A comunicação assíncrona não apenas produz os melhores resultados de trabalho, mas também permite que as pessoas realizem um trabalho mais significativo e tenham vidas mais livres e realizadas. Excelente. E aí, antes de passarmos efetivamente para as perguntas relativas a este texto, eu gostaria de tratar com vocês de algumas questões aqui, olha. Primeiro, nós temos a presença aqui nessa primeira parte do porquê com um artigo antes dele. Isso acontece por causa do porquê que é substantivado. Então já é uma dica aí para você anotar do ladinho da sua apostila. Todas as vezes que você for usar porquê e que antes desta palavra tiver um artigo, seja ele definido ou indefinido, ou seja, tiver a presença de o, de os, de um ou de uns, você deve usar este porquê junto e com acento. É muito comum as pessoas terem dificuldade com isso, né, Gabriela? Com porquês, né? O uso dos porquês, porque em língua portuguesa brasileira, a língua portuguesa que nós usamos aqui no Brasil, existem 4 tipos de porquês. E aí é uma dificuldade realmente que os alunos, que as pessoas de modo geral, elas têm. Outra coisa que é importante é a forma que você consegue recuperar aquilo que você disse anteriormente, sem precisar necessariamente repetir aquela palavra.
Nós temos então aqui, olha, o uso do pronome eles, eles e eles. E o pronome eles, que aparece 3 vezes, está retomando o uso de, deixa eu achar aqui a palavra, o uso de trabalhadores. Pessoas ganham tempo. Isso, aqui olha, os trabalhadores remotos. Então, quem evita distração? Os trabalhadores remotos. Quem recupera uma sensação de controle? Os trabalhadores remotos. Quem tem mais tempo para se dedicar à família? Os trabalhadores remotos. Uma palavrinha, então, pequenininha, ela é capaz de retomar aquilo que foi dito lá atrás. Isso serve para que você evite a repetição. Imagina, se de toda hora a gente tivesse que ficar falando dos trabalhadores remotos, o texto ia ficar cansativo. E além de evitar a repetição, você também ganha espaço. Às vezes você está aí produzindo uma redação que você tem uma quantidade de linhas pré-determinada. E aí, se você ficar utilizando muito espaço, pode faltar, pode fazer falta para você depois. Continuando. Vamos para a próxima parte. Nós temos aqui também alguns pontos importantes nesse texto. A presença lá em cima do eu ache. Esse eu ache, ele é pequenininho também, mas ele é de suma importância, porque ele nos faz perceber qual que é o gênero textual que nós estamos lendo. Trata-se, então, de um gênero textual de artigo de opinião ou texto opinativo. Por quê? Porque fica clara a posição do autor deste texto em relação àquele assunto que ele está tratando. Ele fala, eu acho, ele fala, acredito, ou seja, ele usa a primeira pessoa. E a primeira pessoa em textos dá a ele uma subjetividade. O que é subjetividade em um texto? É quando você deixa clara a sua posição, o seu ponto de vista em relação àquilo que está sendo discutido. Bom, agora nós vamos à questão. Atividade 3, olha aí. De acordo com o autor, os trabalhadores remotos são mais produtivos porque reduzem o tempo gasto com o trânsito. Letra B. Estar junto com a família facilita o trabalho. Letra C. A comunicação assíncrona produz melhores resultados. Letra D. Há menos distrações com os colegas de trabalho. Então, nós vimos aí isso claramente no texto em que fizemos a leitura. E a resposta ideal para esta pergunta é a letra C. A comunicação assíncrona produz melhores resultados. Embora o texto fale, ele trate ali sobre a questão de reduzir o tempo no trânsito e sobre a questão de estar com a família, é importante que nós saibamos que a afirmação feita pelo texto sobre a produtividade do trabalho é relativa à comunicação assíncrona. Por isso que nós estamos aqui tendo como resposta ideal a letra C. Continuando, a próxima pergunta. Na frase, eles evitam as distrações do escritório, o pronome eles se refere aos. Letra A, grandes empresários. B, muitos estudos. C, trabalhadores. E D, meios de comunicação. Bom, eu mostrei para vocês, nós analisamos aí e vimos a importância do uso do pronome eles neste texto e percebemos lá que ele retoma trabalhadores. Então, a resposta aqui dessa pergunta é a letra C. Continuando. No fragmento, embora eu ache que o trabalho remoto seja o futuro, acredito que a comunicação assíncrona é um fator ainda mais importante na produtividade da equipe, independente de sua equipe ser remota ou não. O papel do narrador neste fragmento evidencia, letra A, um narrador neutro que não declara sua preferência. B, um jornalista que narra os fatos sem colocar sua posição. C, um espectador que não deixa o leitor perceber sua presença. D, um narrador que transmite seu ponto de vista
e participa da narrativa. Bom, pela análise que nós fizemos aí, do que nós discutimos, a resposta realmente é a letra D. É um narrador que transmite seu ponto de vista. Lembra que nós analisamos lá o uso do eu acho? E isso faz com que o ponto de vista deste autor aqui seja explícito. Tudo bem? Continuando. Aí no seu PET, nós temos aí um texto que tem este título: Documentário Malala, uma garota nada comum. E aí, nós não faremos a leitura, vamos direto para as perguntas, tudo bem? Primeiro, qual é a finalidade da resenha apresentada? Então, esta resenha aqui, ela tem uma finalidade específica. Primeiro, falar, né, que este documentário ele narra a história de Malala e também fazer uma crítica social. Ela faz uma crítica, e esta resenha faz uma crítica à falta de acesso à educação que as meninas têm. Isso na fala da Malala, lá no país, no contexto em que ela vive. Próxima pergunta. Quem é Malala? Bom, ela é uma ativista paquistanesa e a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel é um prêmio importantíssimo, né, Gabriela? Demais. É um prêmio aí que já existe há muitos anos e que ele premia as pessoas que tiveram um grande destaque, que tiveram ações voltadas para a humanidade. E a Malala foi a primeira jovem a receber este prêmio. Ela tem realmente uma grande importância. Bom, muito obrigado para todos vocês pela presença, por mais este mês aí que nós tivemos juntos e até a próxima aula. É ou não é, Gabriela? Muito obrigado pela sua presença também. Obrigada, pessoal.